essa próxima questão eu gosto muito, 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 mas a gente já entra no porquê disso. Primeiro, vamos resolver, né? É a questão 19 da FUVEST 2020 e diz assim para nós. A função E de Euler determina, para cada número natural n, a quantidade de números naturais menores do que n, cujo máximo divisor comum com n é igual a 1. Por exemplo, E de 6 é igual a 2, pois os números menores que 6 com tal propriedade são 1 e 5. Qual o valor máximo da função Euler de um número n para n de 20 a 25? Bom, bora resolver? Depois dessa leitura inicial, a gente precisa de fato entender o que o exercício estava falando. E eu acho que o lugar mais palpável para a gente começar é do exemplo. Ele falou que a função Euler do número 6 é 2. Tá. O que a função Euler faz? Então, para começo de conversa, ela pega os números naturais menores do que n. Tá? Então, vamos escrever todos os números naturais menores do que n. Então, é 1, 2, 3, 4 e 5. A função, ela vê, dentre esses números, quais deles tem o máximo divisor comum, o MDC, igual a 1 com o nosso número analisado. Então, no exemplo, a gente busca os números entre o 1, 2, 3, 4 e 5, que tenham MDC igual a 1 com o 6. Isso quer dizer que a gente está procurando números que são primos entre si. E a gente quer ver quantos desses tem no intervalo pedido. No caso aqui, só o 1 e o 5 obedecem a essa propriedade, porque o 6 e o 2 são ambos divisíveis por 2. O 6 e o 3 são ambos divisíveis por 3. O 6 e o 4 são ambos divisíveis por 2. Então, o MDC em cada um desses casos, no 2, 3 e 4, é diferente de 1. Tá, então se eu pegar e for aumentando o meu N, for procurando a função de Euler para números cada vez maiores. Conforme eu for aumentando, se eu tiver números com uma quantidade menor de divisores, a minha função de Euler aumenta. Então, se eu olhar para números que são primos, ou seja, que eles são divisíveis só por 1 e ele mesmo, isso quer dizer que a função de Euler desses números, ela vai ser maior. E aí a gente pode olhar, por exemplo, no intervalo que ele deu, do 20 ao 25. Se eu pegar o 20, 21, 22, 23, 24 e 25, vamos começar do 20, olha. O 20 é divisível por 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Além disso, se eu pegar, por exemplo, os números pares que eu não peguei ainda, o 6, o 8, 12, 14, 16 e 18, espero não ter esquecido de nenhum. Bom, com todos os pares, o MDC entre 20 e qualquer outro par menor que ele, com certeza vai ser diferente de 1, porque é pelo menos 2. Todos eles vão ser divisíveis por 2. Então, eu tô com muitos casos em que o MDC é diferente de 1. Isso quer dizer que a função Euler do número 20 não é muito grande. E isso acontece com 20, com 21, com 22, com 24 e com 25. Em graus um pouquinho diferentes, se vocês fizerem na mão cada um deles. Mas todos esses números, exceto o 23, eles não são primos. Então eles com certeza têm mais do que apenas 2 divisores. Eles são divisíveis por números além do que o 1 e ele mesmo. Mas o 23 não, o 23 é primo. Então quer dizer que qualquer número que eu pegar antes do 23, ele vai ser primo entre o 23. Isso quer dizer que a função Euler de 23 é 23 menos 1, porque eu só tirei o 23 ali, não tô contando ele. E dá pra gente a alternativa C. Deu pra entender? Agora, o porquê que eu acho esse exercício tão inteligente? Porque ele mostra uma tendência no que a gente tem que prestar atenção na matemática. Sabe, se a gente olhasse há algumas décadas atrás, a gente tá muito preocupado em fazer contas
muito grandes de uma forma rápida, porque a gente não tinha uma calculadora na mão. E hoje a gente tem as mais diversas ferramentas. Então, cada vez mais é importante que a matemática ela seja uma ferramenta lógica nas nossas vidas e ela seja uma ferramenta de análise de dados e de informações que a gente recebe. E a função de Euler é um bom exemplo disso, porque ela acaba sendo muito utilizada em criptografia, em alguns conceitos de senhas e coisas do tipo, porque ela nos dá propriedades bastante interessantes. Bom, mas aí eu tô divagando demais e isso pode ser um assunto para um outro vídeo. Por enquanto, caso vocês queiram saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição um link de alguns artigos do Khan Academy que falam um pouco mais sobre essa função de Euler, mas também mostram como isso tem a ver ou pode ser enxergado com relação à criptografia. E é isso por hoje. Se vocês gostaram, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e me segue nas redes sociais para a gente continuar conversando um pouquinho mais. Qualquer dúvida, problema, questionamento, só deixar nos comentários aqui embaixo. E a gente se vê na próxima. Um abraço!